comecei a jogar xadrez há 5 meses e mesmo em tão pouco tempo eu já estou quase pegando 1000 de rating. Caso você não saiba o que é rating, ele é uma medida de força que usamos para ver o quão bom o jogador é. Portanto, quanto mais batalhas você vence, maior o seu rating vai ser. A primeira coisa que você precisa aprender quando for jogar xadrez é para onde cada peça se move. O peão só se move uma casa para a frente, como nas laterais. No seu primeiro movimento com qualquer peão do tabuleiro, você pode andar até 2 casas para a frente. O cavalo é a única peça de xadrez que pode pular outras peças. Ele anda em L, mas para ficar mais fácil do seu entendimento, imagine que tem um T na frente, atrás e do lado esquerdo e direito do seu cavalo. Ele só pode andar na extremidade de cada T. Bispos são um par de peças que se limitam apenas a uma cor, ou seja, seu bispo de casas brancas vai andar apenas nas casas brancas e seu bispo de casas negras vai andar apenas nas casas negras, e eles andam em formato de X. A torre é a segunda peça mais poderosa do tabuleiro. Imagine que tem uma cruz que vai até as extremidades do tabuleiro, é assim que a torre se move. A dama é a peça mais poderosa. Imagine a fusão de um bispo com uma torre, ou seja, de uma cruz com um X. É assim que a dama se move. O rei pode andar uma casa para qualquer direção desde que ele não esteja sendo ameaçado. Desde o xadrez não está só em apenas você ter uma abertura ou você saber movimentar qualquer peça. Também se trata de você ter um plano claro de ataque, um plano claro de defesa também. Um exemplo que eu posso te dar é na Siciliana Dragão, que o cara começa com E4, eu vou para C5, aí aqui ele pode desenvolver o que ele quiser, né? O bispo, o cavalo dele. O desenvolvimento no xadrez é quando você abre espaço para outras peças terem atividade e também protegendo outras peças, podendo rocar cedo. Esse seria o desenvolvimento inicial. Um exemplo aqui de um lance que não é um desenvolvimento, no caso aqui, né, seria só um exemplo mesmo. G4. Esse é um lance que ele não ajuda em nada, ele não protege em nada, e ele é um lance que sinceramente também não é nada. A única vantagem que esse lance teria em alguma partida é se o cara que você está enfrentando ele calculasse pior do que você e esse lance aqui fosse mas tão ruim que ele pensasse que era um gambito e não sei, não comesse o peão por medo, né? Mas não tem nada nesse lance G4. Ele não é um lance que ele tenta conquistar essas 4 casas centrais aqui. Não é um lance que vai apoiar uma peça futura igual. Não tem isso de eu jogar B3 e depois C4. Assim não dá. C4 ou F4 até vai, porque indiretamente eles estão dominando o centro. Eu não permito o avanço de D4, porque se as pretas jogarem escandinavo, elas estão lascadas aqui, né? As melhores casas para você estar jogando são apenas 3. Tem F4 também, só que muito raramente você vai usar F4. E4, D4 ou C4. F4 tem aberturas e gambitos com ela, só que a abertura que mais vai te trazer solidez aqui, acredito eu que seja a abertura inglesa. Eu já expliquei o que seria um desenvolvimento de brancas, né? Mas é agora um desenvolvimento de negras. O que seria esse tipo de desenvolvimento? Digamos que as brancas começam com E4, né? Que é o lance mais agressivo possível para um lance inicial. Por que esse lance é agressivo? Ele libera a dama, libera o bispo, além de também poder ajudar a fazer o rock cedo. É claro, né? Como que eu responderia? Tem muitas e muitas aberturas para você poder responder E4, só que eu responderia com C5, né? C5, ele libera o bispo também para C4, para poder rocar cedo. E aqui o bispo dele tem uma certa atividade, um certo controle. Eu liberaria agora o meu cavalo para C6, siciliana clássica agora, né? De novo, ele libera cavalo. Já com o plano de trazer o cavalo para cá, ameaçar um duplo aqui. Você tem que estar ligado nesses lances aí que ele faz. Às vezes ele faz um lance que você pensa, não, isso é só desenvolvimento. Só que ele já tem um plano dentro da cabeça dele. Igual, o plano dele poderia ser o quê? Mandar o cavalo para casa de G5 para depois mandar o cavalo para casa de F7. Nessa casa, ele poderia ou pegar minha torre, porque eu não ia deixar ele pegar minha dama. O que eu vou fazer nessa situação? Eu vou ficar na defensiva, eu vou reagir. Não, não, desenvolvimento, amigos. Tudo aqui com calma, né? Peão G6. Por quê? Ele não pode vir para essa casa porque o cavalo pega. Isso aqui é bem lógico. Ele pode vir para essa casa? Pode, mas não é um lance tão inteligente. Porque aqui ele só está atrasando o rock dele. O que eu vou fazer nessa situação?
eu tenho um lance bem simples para poder combater isso aqui. Cavalo C5. Eu estou ameaçando o bispo dele. Se ele vir com o cavalo para cá, eu pego o cavalo dele. Ele vai comer o... Eu pego o cavalo dele com o meu. Ele pegou um peão, né? Depois ele vai comer o meu cavalo com o bispo dele. Eu como o bispo dele com o meu rei. Perco o meu roque, porém o desenvolvimento que eu vou ter aqui é muito maior do que o desenvolvimento dele. Por quê? Aqui, no caso, ele só teria um cavalo e um peão. Eu teria um cavalo e um bispo. Eu teria 2 pontos a mais do que ele. Por quê? Um cavalo e um bispo, cada cavalo e cada bispo vale 3 pontos. Um cavalo vale 3 pontos e um peão vale um. Ou seja, ele pegou 4 pontos e eu peguei 6. Eu teria 2 pontos a mais. É uma questão de pontos? Não, é uma questão de lógica e de desenvolvimento. É igual, eu tenho 8 peões dentro do meu tabuleiro. E minha dama, ela vale o equivalente, se eu me recordo bem, a 8 pontos ou é a 6 pontos. Isso não interessa muito. Por quê? Nenhum desses 8 peões é tipo assim, ah não, eu vou perder 8 peões. Não, a dama é muito mais importante. Em um final de jogo, onde, digamos, né, que você já tem uma dama pronta e o cara tá só com o rei dele querendo comer seus peões, você não é algo que vai ser muito relevante, né? Porque o foco vai ser o checkmate. O xadrez, o mais importante nele é a flexibilidade, a agressividade, solidez e o seu jogo posicional, né? Ou seja, suas peças estarem em uma casa que elas têm atividade, elas têm lances sólidos para poder fazer e sem muito atraso também, né? Então, continuando. Ele vai aproveitar que ele tem um rock que eu não tenho, né? Ele roca aqui. Eu vou simplesmente mandar o meu peão para E6, né? Seria um lance que eu faria. Ou antes desse lance, eu mandaria o meu peão para G7. O meu bispo para G7, né? Controlando todas essas casas bem aqui. Depois de bispo G7, o que eu faria agora, né? Agora é o lance dele. Não sou só eu que jogo aqui, né, gente? Ele, sei lá, desenvolveria o cavalo dele, eu traria dano para cá para proteger esse peão. Não é algo muito relevante também. Peão D6. Por que que esse lance ele é bom? Eu estou pretendendo trazer o meu cavalo para cá, para minha torre para cá, rei para cá. É o equivalente a um roque, só que atrasado, né? Por que que esse lance é bom? Ele libera o bispo e impede a entrada desse peão ameaçando o meu cavalo. Uma coisa que ameaça a minha posição e meus lances, né? E agora, o que que vai acontecer? Nada. Ele para cá, eu torre para cá. Aí ele pode querer fazer alguma coisa, né? Tipo, não sei, peão D3, aí peão D3, bispo aqui, algum lance bem tipo mediano. De qualquer maneira, meu rei já está seguro novamente. Ou seja, o desenvolvimento dentro do xadrez é você trocar material, ter uma posição confortável, conseguir manter o seu rei em segurança e que suas peças tenham atividade. Um exemplo que eu vou te dar aqui, você não vai criar uma barreira de peças aqui, ó. Não, come tudo, come. Não, você não vai fazer isso. Porque se você fizer isso, você, em algum momento, não importa o quão boa seja a sua defesa, em algum momento ela vai ser rompida. O que que vai acontecer depois disso? O seu rei vai estar em perigo. Isso é um fato, ou seja, suas peças elas precisam ter atividade. E também trocar material não é tipo trocar uma dama por um cavalo. Uma dama vale muito mais do que um cavalo, tanto em questão de pontos, tanto em questão de agressividade mesmo. Essa aqui é a peça mais forte do tabuleiro. Não é só uma questão de pontos. Um exemplo aqui, né? Não é porque eu vou comer, sei lá, tipo um cavalo, um bispo e uma torre dele, que minha dama vai valer tudo. Minha dama valeria isso, né? Eu é igual, eu poderia comer essas 3 peças dele, ele teria uma dama e uma torre, eu teria 2 torres, né? Mesmo assim, a vantagem ainda é dele. Independente que eu tenha essas outras peças para o meu desenvolvimento, a vantagem ainda é dele, porque ele tem uma dama. A dama é a peça mais forte. E diferente de qualquer outra peça dentro do tabuleiro, é claro, né, a não ser o rei, a dama ela não tem o par. A dama ela é única, porque ela é um recurso muito valioso. No final do jogo, os jogadores vão querer promover peões para fazer dama, ou torre também, cavalo, dependendo da posição também, né? Porque eles vão estar explorando o recurso. Quem tiver mais recurso no final vai ganhar. E também vai depender muito da sua posição. É igual, se eu tenho uma posição que eu vou levar checkmate, eu não vou promover peão, né? Eu vou tentar combater o checkmate.